Fala pessoal, sou o Edson e esse é o canal Trading e Valor. Vamos falar de Long and Short. Eu abri ontem, eu deixei pescando ontem no robô 3 pares, que são esses aqui que estão na tela, né? Animal com B3, Arezzo com BRSR e Bepan com Vibra. Bepan com Vibra, aliás, eu já estou falando no canal há um tempo, que eu estou de olho, que ele está bem bonito. Se você não sabe, tem um canal no Telegram, o link vai estar embaixo na descrição, tá? Ele está bem bonito, está fazendo zigue-zague, que é interessante, né? E eu botei ele para pescar, acho que em 2,16, 2 alguma coisa, que acho que era o máximo disso aqui. É isso aqui, ó. 2,16, botei ele para pescar ontem. Ele chegou, não lembro quanto que ele chegou, eu fiz o intradia aqui, vou atualizar. Ele chegou a, isso aqui é o intradia, tá, gente? Ele chegou a 1,73. Interessante que ele foi de 1,73, foi a mínima ali, a 0,96, andou bem. Caiu 77 desvios. E depois voltou bem de novo, né? De 96, fechou o dia em 1,61, andou 66. Ou seja, caiu 77, subiu 66. Mas não bateu no meu ponto de entrada, o robô não pegou ele. Botei os outros também. E o único desses 3 que acabou pegando, o robô pegou, foi Anima com B3. E eu estava procurando aqui no fundo, acho que era este, 2,65, estava procurando aqui uma entrada. Vamos lá ver o que eu fiz, deixei no robô, isso aqui é o robô de ontem, tá? Ele pegou, ó, tá posicionado, já fechou o pregão, né? Ele ficou assim. Esse aqui não deu entrada, ó, não está posicionado, né? Posição não, aqui está posição sim. E aqui a gente pode ver, o robô entrou às 11h37, ó. A gente pode ver que ele bateu as duas aqui. Ele bateu uma e tomou outra, né, que é long and short. Às 11h37 ele fez a oposição. Então, eu vou... Esse aqui fecha. Esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o acompanhamento com vocês. Já fiz algumas vezes no canal, mas acho que é bom sempre fazer. Nem todo mundo sabe como que a gente faz, né? Tem outros modos, tem gente que ajusta a entrada, como eu, sempre ajusto a entrada, e tem gente que mantém sempre a mesma entrada e segue a vida. Não tem problema, um ou outro jeito você pode acompanhar. Eu prefiro ajustar. Então, essa aqui é a minha máquina virtual da Genial, eu deixo o robô rodando lá, porque eu não preciso ficar com o note ligado, ficar com nada ligado, a máquina virtual está sempre ligada, tá? Então, ela abre uma máquina virtual, eu conecto. Bom, vamos pegar, eu tenho também aqui no meu MetaTrader da minha máquina, ó, a gente pode ver que é a mesma posição. Eu entrei a 4,38 com 12,28. Vamos colocar isso lá no robô. Então, a 4,38, eu nem verifiquei se está gravando, tá, não estou falando à toa. E acabei esquecendo, me distraí, 4,38, 12,28. 12,28. Então, quando eu coloco aqui, eu fixo o preço, ele coloca o valor que estava o desvio nesse preço aqui, né? Eu faço isso para quê? Para registrar minha operação, tá? Então, ó, ele entrou a 262, 15,39. Se eu voltar lá no robô, 262, 15, aqui ele truncou, né? Mas é 262, 15,3, tá? Então essa foi a entrada, tá certo? Como o robô mostrou. Então eu venho aqui, registro a operação. Então está registrada essa entrada no dia 28 do 11, né? Que eu entrei ontem, estou fazendo hoje, dia 29 pela manhã, o mercado não abriu. E agora eu posso tirar isso aqui, que já está registrada. A gente vê que ele fechou a 2,69, né? Fechou um pouquinho contra, que a gente também pode ver que ele foi contra aqui, porque a gente está negativo na operação em R$18, tá? A minha entrada, vamos ver o intradia que aconteceu aqui. A minha entrada em menos 262, esse é o gráfico intradia, de 5 a cada 5 minutos eu pego o preço dos pares, fechamento do candle de 5 e acompanho. Eu gosto de ver como que ficou o intradia. Então nesse caso a gente entrou às 11, que é 11h30, por volta daqui, né? 11h35, que o robô mostra.
Ah, não, é 11h37. É, ali por perto. Então ele entrou mais ou menos aqui. E aí ele foi um pouco a favor e depois foi contra, chegando ao mínimo de 3,08 contra. Foi 0,40 desvio mais ou menos, né? E depois fechou o dia, chegou a ficar um pouco positivo de novo e depois fechou um pouquinho abaixo. Ok, é do jogo, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas estamos aí na operação. Bom, feito isso, o que eu posso fazer? Eu posso usar o mesmo arquivo que eu usei ontem, que estava no robô, e acompanhar a operação hoje, ou eu posso gerar um novo arquivo com os preços. Eu marco aqui dia de hoje, né, para ele considerar os valores de ontem. E aí, aqui, eu tenho o desvio ajustado. A minha entrada, que era menos 262, considerando o dia de ontem, ela foi para 256. O que aconteceu? Entrou um ponto de ontem, saiu o último dia em 168 períodos, né? Então, entrou, vamos tirar aqui, ó, o que acontece? Entra um carinha novo aqui e sai, eu estou apontando na tela esperando que vocês vejam, com o dedo, não. Então, saiu, entrou um cara aqui e saiu o último aqui, ó. Quando eu marco aqui, ó, o gráfico muda, tá vendo? Então, ele saiu o último aqui e entrou um novo. São 168 dias aqui, tá? Então, mudou e o novo ajuste, a nova entrada baseado nessa nova reta da regressão, com esse ponto que entrou e o ponto que saiu, ele está em 256. Não muda muito, tá? Eu vou manter aqui um desvio para cima e um desvio para baixo, que é como eu trabalho. E eu sempre uso stop o financeiro. Eu não faço outro jeito. Eu trabalho sempre com financeiro e 1 para 1. E o meu financeiro é em torno de 200 reais de prejuízo. Tá? É o que eu assumo, é o que eu topo perder. Tá? Então ficou perdendo 210 para ganhar 199. Tem as corretagens, etc. E ele já não fica valor redondo, obviamente. E eu perco mais quando eu perco, porque tem as taxas. Tá? Bom, então eu vou exportar esse resultado para o robô, andamento para o robô. Opa, faltou o Magic Number. O Excel me avisa. A Genial às vezes perde o Magic Number. Então é 53158337. Vamos lá. O que é o Magic Number? 53158337. É o identificador da sua posição na corretora, tá? Eu gosto de colocar porque fica fácil achar o par e quando faz mais de um par eu também sei exatamente qual é com qual aqui, porque eu ordeno pelo Magic Number, tá? O Excel gera um número aleatório qualquer, isso aqui não tem importância, é um número só para identificar a posição. 53158337. Então agora sim, já coloquei. E a Genial às vezes perde esse Magic Number, né? Não adianta muito. Então eu vou andamento para o robô, porque eu já estou na operação. Então ele exportou esse arquivo aqui e é ele que eu vou importar lá no robô. Então eu venho aqui, ele grava nessa pasta para mim, ó. Então ele gravou aqui e eu vou copiar esse aqui lá para o robô da corretora, que eu deixo lá, né, aberto, esse aqui, essa máquina virtual. Vou abrir a pastinha aqui, ó, tem as últimas, as 3 operações que eu estava pescando, como eu falei, são essas. Então eu vou apagar aqui e vou colar a minha nova. Eu poderia usar o arquivo de Anima com B3 de ontem? Poderia, tá? É outro jeito de trabalhar, não tem problema nenhum, dá umas diferencinhas assim. Eu prefiro, como eu falei, trabalhar desse jeito, ajustando. Então eu vou abrir o novo robô aqui, ó, só pra gente ver. Então, Anima com B3 é o único que tem aqui. Ó, o Magic está aqui. Como o Magic ficou, eu vou deixar a configuração, porque quando ele perde, tem uma configuração aqui, ó. Cadê? A partir das... Eu vou colocar as 10 horas. Isso aqui é o horário que o robô vai trabalhar. Não é 16h50, que a gente está em horário de verão. Quer dizer, não estamos, né? Porque não tem mais. Mas os Estados Unidos está, mudou. Confirmar ordens. Eu tiro isso aqui, é só uma segurança. E desconsiderar Magic é quando a Genial perde o robô. Então, como não perdeu o robô, o Magic, como não perdeu, tá aqui ainda, né? Não sei se vai
Porque outra coisa que a Genial faz é, às vezes, quando por volta das 7 e pouco, já passou, né? São 8 da manhã, a Genial parece que tira a sua posição e compra de novo, mas pelo MetaTrader mesmo. Então, você vê o horário aqui, é 7 da manhã e é outro dia diferente da sua entrada. Não sei porque acontece isso, às vezes acontece. Isso é a conta real da Genial, tá, gente? Essa é a minha conta real mesmo. Então tá, eu já coloquei. Depois que eu mexi, eu costumo salvar de novo, só para, se eu precisar ler de novo, eu não preciso alterar. Então, só lembrando, esse arquivo, a planilha gerou, a planilha gera, eu importo no robô, tá? É assim que eu faço. Eu não faço nada direto no robô, eu trabalho integrado com a planilha. Para quem faz a assinatura do meu robô, vou deixar o link ali embaixo também, é um robô executor de long and short. É assim que é mais fácil trabalhar. Pode informar os parâmetros direto aqui no MetaTrader na mão? Pode. Só que é mais fácil pelo robô, né, gente? Pelo Excel, já que ele já gera tudo. Mas pode informar manualmente. Bom, então esse é o robô ajustado. Eu vou deixar ele aqui. Então vocês já viram, ele entrou, ele já detectou que tem a posição, que eu estou comprado em resíduo. E a minha nova entrada é essa, ajustada. E ele vai procurar sair nesse stop ou nesse stop ou nesse ganho, tá? O contrário, né? Esse é o stop, esse é o ganho. Então, eu vou só mudar isso aqui, ó. Enquanto ele está no modo manual, ele não faz nada, ele espera comando do usuário. Quando eu coloco ele automático, ele, naquele horário que eu coloquei, das 10 às 17h50, ele fica monitorando e se der entrada ou saída, ele sai da operação. Tá? Esse eu não preciso mais, é o de ontem. E é assim que eu faço deixar a posição. E agora eu posso fechar minha máquina virtual aqui e deixá-la pescando aí, cuidando da minha posição, tá? Eu vou também fazer outra posição aqui com vocês, aproveitando, que eu gostei de Klabin. Deixa eu tirar aqui. Então isso aqui é a posição, deixa eu salvar isso. É a posição que eu vou acompanhar hoje, né? Que eu já tô. E eu gostei de Klabin com Suzano. Ela está esticada, né? Ela já está com 2,80, menos 2,80. E outra coisa que está interessante, que a Klabin, vamos voltar lá. Klabin é uma posição comprada, né? Seria uma compra de Klabin e uma venda de Suzano. Só que se a gente olhar aqui, tem coisas interessantes acontecendo. Ela está numa média de 200, fez um candlezinho com uma sombrinha inferior. Ela vem de uma queda de 15%, a Klabin, enquanto que o par dela, a SUSB, ela tem uma queda de 9, 10%. Ou seja, a Klabin caiu mais. Né? Tá interessante até para a gente fazer uma compra aqui. Eu trabalho com integração, mas tem gente que trabalha aqui também por correlação e me pediram recentemente para fazer o Z-Score do Rachel, que é isso aqui, eu incluí na planilha também, tá? Mas eu olho com integração. Então eu vou montar também essa operação. Só que uma coisa que eu percebi, o meu tamanho de mão, ela tem um beta de 0,40, ou seja, a primeira posição que dá lote cheio é 500 com 200, né? Que fica 196, isso aqui é quase 0,40. E esse tamanho de posição, se a gente... Vou registrar aqui a operação só para ver o tamanho do financeiro. Tá? Já está marcado financeiro. Qual seria o financeiro disso? Ó, seria uma perda de 274, mais do que é a minha mão. Eu vou entrar mesmo assim, tá? Talvez eu diminua um pouco o meu loss para dar 200. Mas Edson, isso é loucura. Mas é como eu trabalho. Eu procuro trabalhar com financeiro de 200. Então eu vou colocar um 0,75 aqui, tá? E o ganho seria 2,53. Eu gostei bastante disso, pelo que eu mostrei. Klabin caiu mais, está numa posição de Klabin comprada. Eu estou em cima da média de 200.
Então eu acho bem interessante. Aí sim, eu olho papéis, né? Eu não olho só o resíduo para me basear na operação, na entrada. Tem gente que olha, mas eu prefiro olhar também o gráfico dos papéis, tá? Então eu vou montar essa posição desse tamanho aqui com o meu stop um pouquinho menor para não passar o meu prejuízo máximo, que como eu falei, eu trabalho com financeiro. Nem todo mundo trabalha assim, eu sei, tem gente que acha que não deve ser feito, mas eu acho que cada um sabe onde seu calo aperta, né? Então, eu vou só colocar aqui a entrada. Eu costumo fazer as entradas em fundo, mas ele já passou os fundos. Então, se ele já abrir nesse tamanho aqui, nessa posição, nesse desvio, eu já tomo a posição. Então, eu vou exportar para o robô aqui. Então, vou dar montar no robô. Fazer a mesma coisa. Vou copiar Klabin por SUSB para lá, aqui, copiar, e deixar aqui na máquina virtual da Genial, colar, beleza, e eu vou abrir aqui. Então eu vou deixar monitorando esses dois pares hoje, só montando aqui com vocês, que eu acho que é bom que já fica documentado como que faz, né? Ó, essa aqui, normalmente, por que tá 10,5 por padrão aqui? Porque 10,5 eu acho que você já passou daquela volatilidade de mercado inicial, né? Só que em alguns casos, quando eu estou posicionado já, ou quando já está esticado, eu quero pegar uma entrada possível, né, que tem uma reversão, como eu acho que vai acontecer em Klabin, eu coloco 10 horas para pegar já na abertura, tá? Então, por isso. Eu tiro a confirmar a ordem, isso aqui só afeta a manual, tá, gente? O robô não tem confirmação de ordens. Eu entendo que se você colocou no modo automático para o robô operar, você não quer confirmar, você quer que ele entre, não faz sentido ter uma confirmação sua. Então eu tiro a confirmação aqui, é só no modo manual, tá? Então tá certo, ele tem o Magic, beleza. Ó, a entrada aqui tá menos 2,81, já quero entrar direto, a posição 500 por 200. O meu stop. Meu stop é de 0,75. Então, eu quero... eu estou entrando aqui em menos 2,81. Então, menos 2,81. Eita, o que eu fiz aqui? 2,81 negativo. Cadê o mais menos? Aqui. Menos 0,75. Então vai ser 3,56 meu stop. Menos 3,56, tá? Por que isso? Porque é o risco que eu topo assumir, tá? Então o stop é 3,56, a saída eu vou deixar no mesmo lugar que tá. Então eu vou salvar isso aqui, se eu precisar abrir de novo, esse é Klabin com SUSB. Ok, e ok. Então isso feito, eu vou deixar aqui e coloco automática, e daqui eu posso deixar do jeito que tá, que quando o mercado abrir, tiver entre 10 e 17, o robô vai ficar pescando, tá? É isso, eu fiz o vídeo para mostrar como que eu faço a montagem das minhas operações, então já deixei as duas montadas, agora o robô fica de olho, tá certo? Então, se você gosta do conteúdo, se inscreve, dê like no canal, se inscreve no canal, dê like no vídeo, tá? E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Opa, não é aqui.